Estamos de volta. O assunto de hoje é advertências e multas em condomínios. Você que perdeu o primeiro bloco, volte e assiste, que tem esclarecimentos muito importantes, principalmente na parte legal. Bom, Ricardo, eu te interrompi, mas eu queria que você falasse um pouco sobre que ações preventivas, conscientização dentro do condomínio, o que você faz e dá resultado, que você pode dar dica para quem está nos assistindo. É sempre pensar naquela questão de educação. Nem todos os condôminos pensam da mesma forma e agem da mesma forma. É muito complicado, é um grupo bem heterogêneo. Então, a maior arma que nós temos é a comunicação. Todos os condomínios hoje, a grande maioria, não vamos generalizar, eles possuem suas respectivas páginas da internet. Sim. Então, o que o síndico tem que ter em mente é formatar uma cartilha de dicas de como se comportar no condomínio e fugir dessa questão relativa à advertência e multa. E divulgar isso ao longo dos períodos também. Exatamente. E essa cartilha, você não pode pensar que num comunicado você vai colocar tudo. Sim. Essa cartilha ela precisa ser dia a dia revista, semana a semana revista. O condomínio, o síndico ele precisa localizar quais são os principais problemas dentro do condomínio. Se é cachorro, então você tem que fazer um trabalho... Uma campanha publicitária, pode chamar assim? Um trabalho de marketing dentro do próprio condomínio, para que todo mundo saiba que o síndico está de olho, o síndico está vendo, está fazendo um trabalho de conscientização, e aí você não vai ter aquele condômino que vai poder argumentar com você, eu não vi. Se você mandar para a caixinha de correio, se você mandar via eletrônica, se você colocar nos elevadores, obviamente, se houver uma questão a ser discutida dentro de uma assembleia de alguém que tenha sido multado, ele não vai conseguir se defender porque não tem informação. Mas é importante também colocar de uma maneira assertiva, né? Sempre. Colocar um texto desse tamanho no elevador, não provavelmente funciona. Ninguém vai ler. Uma imagem com uma frase, e aí chamando a pessoa também a ter a conscientização. Por isso que essa comunicação ela tem que ser revista semanalmente e o síndico precisa localizar quais são os principais problemas envolvendo os condôminos. Rodrigo, sou o síndico, multei um condômino. Onde que vai essa multa? Vai no boleto à parte? Vai no boleto do condomínio? Essa é uma questão importante. Então, via de regra, ele tem que ir no boleto à parte. O que as administradoras fazem? Elas colocam no mesmo boleto... É o habitual? É o habitual. Para quê? Para que aquele condômino não deixe de pagar. Só que legalmente ele tem o direito de pagar o condomínio e discutir a multa. Então teoricamente, ele não precisaria pagar a multa antes da discussão, é isso? Depende do que tiver na convenção. Eu acho que as convenções, de forma mais acertadas, elas inserem sim o pagamento antecipado para recorrer. Por quê? Porque a gente tem uma outra questão. A partir do momento que ele não pagou a multa, ele é inadimplente ou não é? Ele pode votar ou não pode? Vai dar margem para cancelar ou não aquela assembleia? Então, as situações ficam... a gente vai criando situações dentro do condomínio que depois esbarram em questões legais. Então, por exemplo, eu não deixo que aquele condômino vote porque ele não pagou a multa. Só que daí ele vai lá e prova que a multa foi aplicada de forma errônea, só que ele não teve o direito de votar. Ele pode cancelar essa assembleia? Em tese, sim, porque ele teve preterido um direito legal dele. Na sua dele. opinião, não pagou só a multa, é inadimplente ou não? Depois do devido processo legal. Qual é o devido processo legal? O que tiver naquele condomínio. E alguns condomínios não trazem o devido processo legal e daí a gente tem que, de qualquer forma, dar o direito à ampla defesa e o contraditório. Pagamento em juízo? Então, pagamento em juízo não é o melhor caminho, porque daí o condomínio vai ter que demandar em juízo, ele passa a não estar inadimplente, mas existe uma discussão em juízo. Então, se o condomínio seguir uma cartilha de aplicação dessa multa, seguir o que está na convenção, dá o direito à ampla defesa, o que nós temos orientado, independente do que traz ou não a convenção de condomínios, é que essa multa seja ratificada em assembleia. Isso. Tem sido visto com ratificar todas as multas em assembleia, independente da defesa que o ele inclusive pode se defender em assembleia. Então
tem que seguir. Ele recebe uma multa, essa multa ele tem que ter o direito de se defender. Ele se defendeu. Algumas convenções trazem que ele vai se defender para o conselho, outras trazem que ele vai se defender para a Assembleia. Então, o condomínio precisa trilhar um caminho para que ele possa se defender. Desculpa interromper, quando você falou em ratificação, então eu, como síndico, quero multar o Ricardo, por exemplo. Eu preciso ratificar, então até eu ratificar eu não posso multá-lo. Eu queria entender isso. Depende da norma. Vai depender exatamente do que diz. Se a convenção diz que para ele ser multado ele tem que ter uma ratificação em Assembleia, é uma coisa. Se não existe a previsão da ratificação, mesmo assim, nós temos orientado que é importante ratificar. Por quê? Porque isso mostra para o Judiciário que não é uma multa aplicada de forma arbitrária. Então a gente ratifica. Então, no primeiro caso, se ele precisa da multa, se ele precisa da ratificação para a multa, ele não é inadimplente até a ratificação. Sim. Se é apenas uma questão do condomínio, a ratificação, daí independe. Ele poderia, em tese, ser multado e depois só ter uma ratificação para que isso conste na ata e conote uma questão legal. A própria Constituição Federal fala no amplo direito de defesa. Então, dessa forma... Todo mundo pode se defender. Exatamente. Nos seus condomínios, onde você faz gestão, como que é o hábito na questão de defesa, na questão de multa? Queria que você passasse um pouco a vivência e a experiência sua do dia a dia. Existem várias normas condominiais. A grande maioria dos condomínios pelos quais eu passei, existem diversas formas vindo da própria Assembleia. Existe a questão da aplicação da multa que vai dentro do próprio boleto, que a Assembleia decidiu dessa forma. Existe a aplicação de multa que é cobrada à parte. O amplo de direito de defesa, eu sempre faço com que haja esse direito, que eles saibam que eles têm esse direito. Antes ou pós a aplicação da multa? Aplicando a multa, que eles façam uma defesa. E você, como síndico, você aplica a multa, você recebe, por exemplo, eu estou lá e recebo uma multa, ou você conversa com a pessoa que você está aplicando essa multa? Isso vai muito de caso para caso. Existem casos que uma boa conversa você já esclarece para o condômino onde que ele está errando e qual a forma mais correta dele se comportar dentro do condomínio. Existem casos em que você tem que multar sem a própria advertência, porque são casos que os condôminos já partiram para uma situação que está incomodando todo o condomínio. Deixa eu pegar esse gancho já de falar disso e falar de condôminos extremos. Eu não quero me aprofundar muito nesse assunto, que não é o tema do programa, mas o condômino antissocial, né? Quando chega, a gente sabe aqui diversos casos, o cara recebe uma, duas, faz festa toda semana, não está nem aí, tem dinheiro, vai pagando. É possível realmente chegar nesse condomínio social e a exclusão dele dentro de um condomínio? Isso é uma realidade ou é uma teoria? Eu não gosto do termo exclusão, porque exclusão me parece algo que a propriedade seria tomada dele e ele seria impedido de estar naquela propriedade. E, sim, existem casos extremos, inclusive os tribunais no Rio Grande do Sul, em São Paulo, têm julgamentos nesse sentido, onde o condômino passa a ser impedido de fruir daquela propriedade. Então ele não perde o direito de propriedade, sim, a propriedade é dele, ele só não pode morar ali porque ele de forma reiterada trouxe para aquele condomínio situações muito desconfortáveis. E também tenho em contrapartida alguns condomínios que me consultam e perguntam: mas é a segunda vez que eu multo ele, eu quero excluir. Isso não, é um caminho, sim, que deve ser construído. É um extremo, né? É um extremo e não é o síndico que determina esse extremo, é a situação que é extrema. Deixa eu fazer uma outra pergunta, pegando um gancho. Associação, o que muda na aplicação de advertência e multa? Então, a associação, ela não é um condomínio. Muitos, né, só para deixar claro, muita gente fala, eu moro num condomínio de casas. Na verdade, é uma associação de casas, embora o pessoal chama de condomínio, né? Rapidamente, se é uma associação, ela mora numa associação de casas, na verdade, as ruas são públicas lá dentro. Sim. Essas normas, essa associação, ela é feita para gerir aquele bem comum que eles têm. Então, não é a rua, não é o fornecimento de água, de luz comum, propriamente aquela questão daquela área comum que lá existe. Então, não é um condomínio, a justiça entende que ele não é um condomínio de direito, mas sim, de fato, em algumas situações. Então, a aplicação da multa tem que seguir o que está naquele estatuto daquele condomínio, e tem situações que o condomínio precisa tomar cuidado. Então, ele está correndo na rua. Só que a rua é pública, o condomínio, sim, não tem condições de aplicar uma multa. Exatamente.
Mas e quando a gente também é um programa que a gente pode fazer sobre a diferença entre associações e condomínios, né? Mas quando você tem um caso extremo, ou alguém que não quer pagar uma multa e quer entrar na justiça, ele tem mais possibilidades de ir contra a associação do que contra o condomínio? Eu acho que sim, mas daí é uma questão, entre um outro direito, é o direito de vizinhança. Ele é a mesma situação que eu tenho uma casa na rua e eu tenho um vizinho e eu estou perturbando o vizinho. Então, cai muito mais nisso. Cai muito mais. Eu não posso excluir, eu não vou excluir a propriedade dele. Sim. Eu vou impedir que ele faça aqueles barulhos. Muitas vezes a justiça impõe uma multa diária por ato. Então, todas as vezes que ele ligar o som alto, ele vai ter que pagar R$5.000 de multa. Então, não é uma questão condominial, é uma questão de direito de vizinhança, de você estar perturbando o direito alheio. Legal. Ricardo, a gente está chegando aqui ao fim. Eu queria que você é um professor, síndico, queria que você passasse uma experiência, a gente sabe do sucesso da sua carreira profissional, que você passasse um recado para esses síndicos que estão nos assistindo sobre essa questão de multa, advertência e do que você sempre fala muito de conversa, de conscientização. Eu queria que você desse um recado final aí para quem está nos assistindo. O recado que eu posso deixar para os colegas que são síndicos, os síndicos profissionais, ou mesmo aqueles que moram no condomínio e não são síndicos profissionais, é que precisa ter muita paciência. A paciência é a arma do nosso negócio. Nós nunca vamos satisfazer gregos e troianos, mas nós temos que fazer cumprir as normas condominiais, o regimento interno, dentro do que a legislação manda, a própria Constituição. Então, síndico, paciência. Não haja de forma irracional, por mais que as pessoas tirem nós profissionais do centro da questão. Então, paciência vai ser a arma do negócio. É a arma do síndico. Rodrigo, sua experiência tão grande nessa área, tem algum recado final nesse assunto tão delicado que pode ser revertido até contra o condomínio, muitas vezes em termos financeiros, né, de constrangimento, qualquer coisa similar a isso, ou contra o síndico? Você tem algum recado final para quem está nos assistindo? O síndico precisa tomar muito cuidado, a aplicação da multa ela deve seguir o que está na convenção do condomínio, deve seguir o que está na lei. Aplicar multa de forma exagerada pode sim se tornar algo contra o condomínio. Nós temos um caso na justiça onde o síndico foi condenado inclusive por danos morais, por perseguir esse condômino, então a coisa pode virar. O condomínio ele precisa advertir por escrito, ele precisa dar o direito de defesa, ele precisa ratificar na Assembleia, ele precisa ter testemunhas, ele precisa ter as câmeras de segurança, mas ao mesmo tempo ele não pode expor aquele condômino a uma situação vexatória. Então, a minha orientação é que as multas sejam aplicadas conforme a convenção e que exista sempre uma orientação legal, um advogado do condomínio por trás para validar essas situações e para que isso não vire algo contra o condomínio. Antes dos agradecimentos, queria chamar um quadro que chama Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que quando assume essa posição acha que tem o direito de multar ou de ser o coronel daquele condomínio. O síndico é o representante do condomínio e ele tem que prezar pela sua pacificação. Óbvio que advertências e multas são recursos que devem ser utilizados, mas antes disso você tem que tentar uma boa convivência, trabalhar no preventivo e quando ocorre tentar não multar de uma vez. Então, tomar um pouco de cuidado para não querer ser o coronel, o prefeito, o governador daquela cidade, daquele estabelecimento, daquele condomínio. Então, vamos trabalhar no preventivo e tentar impedir que chegue a casos extremos. Muito obrigado pela presença, Ricardo, muito rica. Obrigado. Prazer muito grande. Rodrigo, muito obrigado. Já a segunda vez que venho no programa e com certeza em breve a terceira. Muito obrigado. Eu que agradeço o Ricardo também. E você que está em casa, não deixe de seguir o nosso canal e fique antenado com as principais informações do segmento condominial. Até semana que vem.